Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar a respeito do caso Diane Lynn Dunn. Um caso que, assim como muitos que eu já apresentei aqui no canal para vocês, ficou sem solução por muito tempo. Mas graças à determinação da polícia e também da evolução da tecnologia forense, o crime acabou sendo solucionado quando não havia mais esperança. Bom, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final para entender melhor essa história e que, se gostar desse vídeo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 1º de maio de 1988, Diane Lynn Dunn deveria ter passado na casa de um casal de amigos para juntos irem ao trabalho na San Diego Transit Corp, uma empresa localizada na cidade de San Diego, na Califórnia. Diane costumava dar carona para esse casal de amigos todos os dias, porém, nesse dia, ela não passou na casa deles e também não os contatou para avisá-los disso. Obviamente, esse casal de amigos estranhou essa atitude de Diane. Eles ficaram preocupados e começaram a pensar que talvez algo tivesse acontecido com ela ou com seu filho, que tinha apenas 2 anos na época e que ela criava sozinha. Os dois tentaram ligar para ela diversas vezes, mas Diane não atendeu nenhuma das ligações. Com isso, eles decidiram ir para o trabalho, acreditando que mais tarde a mulher iria aparecer no local. Porém, as horas foram passando e nada de Diane comparecer ao local, algo que deixou a todos muito preocupados, já que ela nunca tinha feito isso antes. O casal decidiu que, após o fim do expediente, eles iriam até o apartamento de Diane para verificar se estava tudo bem. No final da tarde, fim do horário de trabalho, como haviam decidido, o casal foi até o complexo de apartamentos em que Diane morava, que ficava em Sandy, na Califórnia. Assim que chegaram ao complexo de apartamentos em que Diane morava, eles subiram até o apartamento dela e, de longe, conseguiram notar que a porta do imóvel estava entreaberta. Eles empurraram cuidadosamente a porta e viram o filho de Diane, de 2 anos, ali em pé sozinho na sala. O menino foi de encontro ao casal, então eles perguntaram pela mãe dele, e o menino, em sua inocência, falou que a sua mãe estava dormindo com tinta vermelha pelo corpo. Já esperando pelo pior, o casal decidiu ir até o quarto de Diane, e lá eles a encontraram caída no chão. Diane estava sem as roupas, havia muito sangue no local, e o seu corpo apresentava marcas de violência e várias perfurações. O casal ficou horrorizado com a cena e ligaram imediatamente para a polícia. Assim que os policiais chegaram na cena do crime, eles notaram que aquele caso seria delicado. Em uma análise preliminar no corpo de Diane, foi possível notar que a maioria das perfurações foram na região do rosto, peito e costas, e a arma do crime provavelmente era uma faca. Haviam respingos de sangue por toda parte, principalmente em um armário próximo onde o seu corpo estava caído. A equipe também notou que nada do apartamento havia sido levado. Eles inclusive acharam a bolsa da vítima, que continha dinheiro, caída próxima a ela. Com isso, eles deduziram que o único objetivo do criminoso era forçar relações com Diane. Na época em que ocorreu o crime, era muito comum solucionar esse tipo de caso com impressões digitais. A tecnologia de análise de DNA não era avançada como hoje e tinha inúmeras imperfeições. Desse modo, os policiais coletaram o máximo de evidências possíveis no local do crime para ver se encontravam alguma digital do criminoso. Eles levaram vários objetos, tais como uma bainha de faca que estava no chão, as roupas de cama e também um abajur que eles acreditavam que o criminoso pudesse ter tocado. Além disso, também foi coletado material genético embaixo das unhas de Diane e alguns fios de cabelo que estavam nas palmas das mãos dela. Posteriormente,
os detetives foram atrás de possíveis testemunhas. Eles falaram com vizinhos, amigos e parentes da vítima. No decorrer dos dias, todas as pessoas próximas ou que tinham algum contato com Daiane foram chamadas para prestarem depoimento em um processo longo e muito minucioso de investigação. Praticamente todos eles estavam no radar da polícia, até que fosse provado a inocência de cada um e a lista de suspeitos pudesse ser reduzida. E foi durante esses depoimentos que as pessoas próximas a Daiane começaram a relatar uma certa desconfiança em relação ao ex-marido dela, um homem chamado David Baer. Daiane e David começaram um relacionamento na mesma época em que ela havia se mudado para San Diego, na Califórnia, para ficar mais próxima de seus pais. Algum tempo depois, os dois decidiram se casar. Eles tiveram um filho chamado Mark Baer e o casamento deles durou quase 10 anos. De acordo com familiares, as constantes brigas e discussões fez com que o casamento de Daiane e David não se sustentasse mais. Ainda, de acordo com os familiares, esses desentendimentos entre o casal eram tão feios que até houve agressão física por parte de ambos, e esse era um dos motivos deles desconfiarem que David poderia ser o autor do crime. Victoria Dan Minter, a irmã da vítima, disse em um depoimento posterior que o ex-marido de sua irmã foi a primeira pessoa que veio em sua cabeça assim que ela soube que Daiane havia sido vítima de um crime. Quando os detetives foram até a casa de David para conversarem com ele, David disse que não fazia ideia de que algo tão ruim tinha acontecido com Daiane. Na frente dos detetives, ele se mostrou muito chocado e arrasado com a notícia, e ficou surpreso quando lhe foi informado que ele era considerado o principal suspeito do crime. Ao verem o estado em que David ficou ao receber a notícia a respeito de sua ex-esposa, os detetives começaram a se perguntar se ele realmente não tinha nada a ver com o crime ou se ele era um excelente ator. Essa dúvida, mais tarde, foi sanada, já que David tinha um ótimo álibi, um álibi que comprovava que ele estava muito longe do local do crime na hora em que ele ocorreu, e dessa forma, David foi descartado como suspeito. Mas apesar de David não ser mais considerado um suspeito pelo crime, amigos e familiares do homem relataram que após o que aconteceu com Daiane, ele nunca mais foi o mesmo. Alguns dizem que, apesar do relacionamento conturbado que ele teve com Daiane, ele ainda gostava dela e o seu falecimento o abalou psicologicamente. No fundo, talvez David cogitasse a possibilidade de reatar o seu casamento. E assim, ele, Daiane e o seu filho Mark poderiam ser uma família novamente. Mas agora, ele sabia que isso era impossível. Mesmo após uma longa investigação e todo o empenho da polícia, nos anos posteriores, o crime permaneceu sem solução. Não haviam testemunhas e também não haviam digitais. De algum modo, o criminoso conseguiu arrombar a porta que dava acesso ao imóvel da vítima sem que ninguém o visse ou escutasse algo, mesmo com todos aqueles apartamentos ao redor. A ideia de que alguém havia cometido um crime tão brutal e ainda escapado ileso incomodava todo o departamento de polícia que trabalhava no caso. Mas como não haviam provas que pudessem ajudá-los a chegar até o criminoso, não tinha muito o que eles poderiam fazer, e desse modo, o caso foi arquivado. No início dos anos 2000, a tecnologia de DNA já vinha evoluindo e estava ajudando as autoridades a solucionar casos que antes eram considerados como perdidos, já que não havia mais esperança de solucioná-los. Uma equipe do Departamento de Polícia, que foi responsável pela investigação do caso de Daiane anos atrás, decidiu fazer exames com o material encontrado sob as unhas dela, para ver se encontrava alguma correspondência, mas infelizmente nada foi encontrado. Uma década depois, no ano de 2010, uma outra equipe do mesmo departamento mandou analisar os fios de cabelos que foram encontrados nas mãos de Daiane. O objetivo deles era ver se esses fios de cabelos coincidiam com o material genético encontrado sobre as unhas de Daiane, pois se não coincidisse, isso significava que o crime poderia ter sido cometido por mais de uma pessoa,
o que complicaria ainda mais as investigações. Alguns dias depois, as análises ficaram prontas e o resultado foi positivo. Tanto o material genético encontrado sob as unhas de Diane quanto os fios de cabelo que haviam nas mãos dela pertenciam à mesma pessoa. Nessa mesma época, as autoridades decidiram mais uma vez pegar o resultado das análises e jogá-lo no banco de dados da polícia para ver se encontravam alguma correspondência. Mas infelizmente, assim como 10 anos atrás, nenhuma correspondência foi encontrada e o caso permaneceu sem solução. No ano de 2020, mais de 30 anos após o crime, as autoridades fizeram uma parceria com um laboratório especializado em genealogia genética. E dessa vez, um novo exame com as análises foi realizado. Nesse novo exame, o laboratório iria analisar o genoma humano para tentar saber um pouco mais sobre a ancestralidade do criminoso e assim chegar até os parentes dele. Pode parecer estranho às autoridades quererem chegar até os parentes do criminoso, mas isso era necessário, pois, como não havia registro dele no banco de dados da polícia, significava que ele nunca foi preso, e encontrar um parente dele seria o jeito mais fácil de chegar até ele. E foi a partir disso que as investigações tiveram um grande avanço, já que foi possível encontrar inúmeros parentes do criminoso. Isso só foi possível pois esses parentes dele já tinham seus DNAs em registros que estavam públicos, fosse por empresas de genealogia ou por algum setor público. No total, as autoridades conseguiram rastrear mais de 1.300 parentes do criminoso e, através deles, eles começaram a montar várias árvores genealógicas para saber de qual ramo o homem que eles estavam procurando pertencia. Uma das pessoas que trabalhou nessa nova investigação chegou a dizer mais tarde que foi um processo extremamente trabalhoso, mas todo esse esforço por parte das autoridades seria recompensado e logo eles perceberiam que tudo valeu a pena. Alguns meses depois, a polícia conseguiu chegar até os possíveis filhos do criminoso e agora, depois de anos lutando para resolver o caso, eles finalmente tinham um nome: Warren Robertson. Warren não tinha histórico de crimes violentos, apenas de pequenos delitos como furtos de objetos de pequeno valor e brigas de bar. Ele chegou a ser fichado na polícia, mas como seus crimes não eram de natureza violenta, ele não teve o seu DNA coletado. Os policiais então decidiram levantar mais informações a respeito de Warren para saberem mais sobre ele, e que se de fato ele fosse o responsável pelo crime, tentarem saber o porquê ele escolheu Diane como sua vítima. Foi descoberto que Warren Robertson nasceu no estado do Arkansas, mas posteriormente se mudou com a sua família para a Califórnia, onde viveu uma boa parte de sua vida. Ele morava no mesmo complexo de apartamentos em que Diane morava, mais especificamente em um prédio vizinho ao dela na época do crime. Foi descoberto também que ele, assim como Diane, eram fãs de corridas da Stock Car e que inclusive os dois estiveram no mesmo evento que ocorreu na época. Com isso, os policiais começaram a teorizar que talvez os dois tivessem se encontrado em um desses eventos e o Warren tenha ficado obcecado por Diane e após descobrir que ela era praticamente vizinha dele, passou a persegui-la. Na época em que ocorreu o crime, o Warren tinha 27 anos e trabalhava como motorista de caminhão guincho. Ele nunca chegou a ser interrogado e muito menos investigado pela polícia. Ele ficou completamente fora do radar das autoridades. Alguns meses depois de ter cometido o crime, Warren abandonou a sua família e se mudou para a cidade de Lakeside, e mais tarde ele foi morar no estado de Indiana. Com todas essas informações em mãos, as autoridades tinham quase certeza de que Warren Robertson era de fato o responsável pelo crime contra Diane Lindan. Ele morou no mesmo complexo de apartamentos que ela na época do crime e também participou do mesmo evento da Stock Car em que ela foi. Isso não poderia ser apenas uma coincidência, mas para se ter certeza, a polícia precisaria realizar um exame de DNA com um dos filhos de Warren. Eles então entraram em contato com um dos filhos dele e pediram permissão para poderem coletar o seu material genético, e esse filho concordou. Com o material genético em mãos,
A polícia mandou analisar para ver se esse material genético tinha parentesco com o material genético que foi encontrado na cena do crime. A expectativa era alta. Já havia se passado mais de 30 anos desde que o crime ocorreu, e se o resultado fosse positivo, seria o início do fim de décadas de angústia para os familiares de Diane. As análises demoraram alguns dias, e o resultado foi positivo. Warren Robertson era o responsável pelo crime contra Diane Linden. Warren Robertson era o homem que as autoridades estiveram atrás por mais de 30 anos. Bom, agora era só localizá-lo e levá-lo à justiça para que ele pudesse pagar pelo que fez. Mas isso não seria mais possível, já que quando a polícia foi atrás dele, descobriu que ele havia falecido em 1999 em um incêndio, quando ele tinha 39 anos. Sei que muitos de vocês devem estar frustrados porque Warren Robertson não foi levado à justiça convencional, mas eu garanto para vocês que esse incêndio que tirou a vida dele foi pior do que qualquer prisão nos Estados Unidos. Apesar de não conseguirem prender Warren e levá-lo a julgamento, a equipe responsável por solucionar o caso comemorou. Segundo eles sempre estiveram muito comprometidos em trazer respostas para a família, não importasse o tempo que havia passado, e com a notícia de que o caso foi solucionado, eles esperam trazer uma sensação de paz aos familiares de Diane. Após a família de Diane ter sido informada que o caso dela foi finalmente solucionado, Mark Beer, o filho dela, que na época tinha apenas 2 anos, comentou que estava muito feliz pelo caso ter sido solucionado e que isso iria trazer um pouco de paz para sua família. Ele disse ainda que, apesar de estar no apartamento quando ocorreu o crime, ele não se lembra de nada e, infelizmente, mal se lembra de sua mãe e que tudo o que sabe sobre ela foi-lhe passado por amigos e familiares dela. Depois do crime contra sua mãe, ao invés de Mark ficar aos cuidados de seu pai, ele foi adotado por um casal de amigos de sua família, já que, segundo algumas fontes, o pai dele não estava em condições psicológicas para ficar com ele. Sobre isso, Mark disse que foi criado com muito amor e até ganhou 2 irmãos mais velhos. Ele via os seus avós e outros familiares regularmente, mas confessou que às vezes começava a chorar do nada, pois se sentia muito sozinho e sentia falta de sua mãe, apesar de não se lembrar muito dela. Mark também aproveitou para agradecer à equipe policial que conseguiu solucionar o caso de sua mãe e disse que estava muito impressionado com o trabalho investigativo que eles fizeram. Victoria Minter, a irmã de Diane, também comentou a respeito da solução do caso. Ela disse que ela e sua irmã sempre quiseram criar seus filhos juntas e que quando soube do crime, ela ficou desolada. Era como se ela tivesse perdido uma parte dela naquele dia. Ela disse ainda que quando recebeu a notícia de que o caso de sua irmã havia sido solucionado, ela ficou muito feliz, e essa alegria só era comparada ao nascimento dos seus filhos. Já a respeito da família de Warren Robertson, eu não encontrei se eles se manifestaram ou não. Este foi o 5º caso solucionado pela equipe através do uso da genealogia genética, e eles afirmaram que esperam resolver inúmeros outros que ainda estão sem solução. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.